Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro As Parábolas de Jesus. Estamos aí com, esse agora é o 10º vídeo sobre as parábolas de Jesus. Uma reflexão simples para nós podermos implantar na nossa vida aquilo que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, a multidão que o seguia por meio das parábolas. E nós podemos também refletir e colocar isso na nossa vida, né? Então a parábola de hoje está no capítulo 13 de São Lucas, no versículo 6 e seguintes. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a parábola é a seguinte, versículo 6 do capítulo 13 de São Lucas. Contou ainda esta parábola, né, Jesus? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Então, este homem é Jesus, né? Que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Lembre-se que lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 5, se fala da videira, né? Jesus disse, eu sou a videira e vocês os ramos. Então, Jerusalém no Antigo Testamento era a vinha do Senhor, né? O parreiral de uva do Senhor. No Novo Testamento, a igreja é esta vinha, este parreiral. Então, dentro da igreja, né, dentro no meio da igreja, no meio do povo escolhido por Deus, um homem tinha uma figueira, né? Que figueira é essa? Uma figueira que não produzia fruto, ele diz, né? Lendo de novo, versículo 6. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então, existe alguém dentro da igreja, né? Aqui se faz alusão aos fariseus que estavam no meio do povo, que procurava ouvir Jesus, que estava no meio da videira, mas não era videira, era figueira, ou seja, era outra coisa distinta. Então isso também pode ser eu ou você. Estamos dentro da videira, mas será que nós somos ramos da videira ou nós somos uma outra coisa, né? Aqui nos faz lembrar a parábola do joio e do trigo, né? Então disse ao vinhanteiro, aquele que cuidava da vinha, né? E quando Jesus fala aquela imagem dele como a vinha e o pai como agricultor, como aquele que cuidava da vinha, ele dizia que o pai era quem podava, era quem cortava os ramos que não desse fruto. Então, versículo 7, então disse ao vinhanteiro, né, o agricultor da vinha, há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Então, aqui faz alusão aos 3 anos do ministério de Jesus, da pregação de Jesus para com o reino. E Jesus disse o quê? Eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus veio para os judeus. E os judeus que não aceitaram Jesus fazem aqui o papel dessa figueira. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles estavam no meio da vinha, né, da igreja, mas não eram igreja, não tinham aceitado Jesus. E por isso Jesus diz, durante 3 anos eu vim procurar frutos nessa figueira, mas ela não me dá fruto, né? E ele dá uma ordem ao agricultor, corta, porque há de tornar a terra infrutífera, ou seja, tira o joio, porque o joio é erva daninha, vai prejudicar a terra. Aí ele está dizendo a mesma coisa, tira a figueira de dentro da vinha, porque senão a figueira é árvore, vai crescer muito, vai sugar a seiva da videira e vai prejudicar a terra. E prejudicando a terra,
a videira será prejudicada. Então é melhor cortar a figueira, né? Ou seja, aquilo que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus estava dizendo isso. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, o agricultor, Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Então, o pai, aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua carta, alguns dizem que Deus falhou na sua promessa, porque tarda a cumpri-la. Só que ele não falhou, ele está agindo apenas de paciência, porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem à conversão. E ele diz, lembremos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, aqui na paciência, no desejo de conversão de todos, o pai diz, e aqui o servo está dizendo isso ao Senhor, ao dono da vinha, deixe que ela fique aqui por mais um ano. Eu vou cavar ao redor e eu vou adubar, ou seja, eu vou anunciar o reino, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou falar das maravilhas de Deus para essa pessoa, eu vou adubá-la, eu vou preparar a terra e daí ela produzirá fruto. Versículo 9. Depois talvez dê fruto, E diz aqui no finalzinho, caso contrário, tu a cortarás. Então, aqui termina a parábola em Lucas, Esta parábola termina aqui em Lucas. Se não der fruto, o Senhor corta. Então, para mim e para você, esse 1 ano que o agricultor pediu para cuidar da figueira é o período entre a ascensão de Jesus e o seu retorno, a sua segunda volta. Esse 1 ano simboliza o tempo até a volta de Jesus. E nesse período, a igreja está adubando a figueira, a igreja está evangelizando, pregando, anunciando Jesus. Caso contrário, se ela não der fruto até Jesus voltar, a figueira, não é a videira é a igreja. A figueira é alguém, qualquer um que esteja no meio da videira, como a figueira estava plantada no meio da videira, mas não produzia fruto. E se não produzir fruto, será cortada, para que não faça com que a videira seja prejudicada. Então, alguém que está dentro da igreja e está recebendo conhecimento de Deus, está sendo evangelizado, participa das coisas na igreja, mas não produz fruto, quando Jesus voltar, será cortado e lançado no fogo que não apaga mais. E ali, sempre é dito, haverá choro e ranger de dentes. Então, meus amados irmãos, aqui está mais uma reflexão para nós. Você é videira, igreja, ou você é uma figueira que está plantada no meio da igreja, mas que não produz fruto? Já faz 3 anos, disse Jesus, que eu venho buscar fruto aqui e não encontro. Você está produzindo fruto, meu irmão? Depois nós iremos falar também da parábola dos talentos, na qual Jesus exige que nós produzamos frutos. Senão, do contrário, aquilo que Jesus disse em João capítulo 15, falando da videira, o Pai cortará os ramos que não produzem fruto e lançará no fogo para ser queimado. Ou seja, os lançará no inferno. Então, produzir fruto é essencial para mostrar para o mundo que Deus está agindo por meio de nós. Disse Jesus, faça com que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus abençoe você, fica na paz e fica aqui a pergunta. Você é videira? Você faz parte da igreja? Ou você é uma figueira que está
que está plantada dentro da videira, mas que não produz fruto e ainda está atrapalhando, ainda está tornando a videira infrutífera. Fica a reflexão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer e vamos evangelizar. Deus abençoe.